Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz. Que grande alegria poder pregar novamente, né, presencialmente. É uma bênção muito grande, uma saudade grande de poder partilhar mais livremente a palavra do Senhor, embora esta palavra também está sendo gravada, né, para ser ouvida e partilhada pelos demais irmãos que não estão aqui conosco. Eu queria, antes de pregar propriamente, dar uma palavra aos irmãos que estão nos vendo e ouvindo pela internet, né? E para aqueles que vão ver também depois esta gravação. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu considero muito importante. Nessas últimas semanas, esse último mês, eu estive andando por alguns lugares aqui da cidade e fora aqui da cidade, né? Em função de visitas, alguns eventos, em função de diversas circunstâncias, eu não, junto com os demais pastores, né, nós não estamos presos em casa, a gente está circulando. E a maioria de nós também, em função de N necessidades, também circula. Eu tenho visto, por exemplo, os supermercados funcionando a pleno vapor, o povo todo nos supermercados. Eu tenho visto o comércio funcionando. A partir de amanhã nós entramos na fase amarela, né, e outros setores aí da vida comercial, da vida pública vão estar abertos. Em diversos lugares, a demanda de pessoas é bastante intensa. O trânsito todo está circulando normalmente, nós estamos já com engarrafamentos novamente para chegar e sair de Campinas. Enfim, a vida está continuando aí, né, no dia a dia. E as cidades, em função das suas necessidades, elas precisam para satisfazer e cumprir as suas necessidades. Eu queria dizer para você, a Igreja Fonte Church aqui de Montemor, ela está tomando todos os cuidados para você estar de maneira segura frequentando aqui a igreja. Se existe a possibilidade de se eventualmente ser contagiado por vírus, nesses ambientes todos que eu mencionei, eu queria dizer para você, não falo em nome das outras igrejas, cada um fale pela sua própria igreja, mas nós, irmãos, estamos tomando todos os cuidados para você estar aqui de maneira segura. E se você tem precisado ir ao mercado, tem precisado ir a outros lugares, tem necessidade de fazer coisas fora de casa, eu quero dizer para você, a igreja nossa aqui, Fonte Church de Montemor, ela é um ambiente seguro. Se você se sente seguro de ir em qualquer outro lugar por necessidade, eu queria dizer que você pode se sentir seguro de estar aqui entre nós para celebrar o nome do Senhor Jesus, para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos os álcool gel, nós temos máscaras para for necessário, estamos com as cadeiras todas nas distâncias recomendadas pela prefeitura. Todos nós que entramos aqui na igreja, né, pastor Wagner, pastor Alexandre, pastora Tati, que estão aqui conosco, nós estamos mantendo e zelando para que todos mantenham a distância segura uns dos outros. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que participando do nosso culto aqui dominical, você não vai ser contaminado pelo coronavírus. Se em outros ambientes você não será, aqui muito menos. E além disso, nós contamos com a graça e com o auxílio do Senhor a nosso favor. Então você pode participar. Nós temos lugares aqui aproximadamente para 160 pessoas, é isto, né? 166 pessoas podem frequentar. E se nós tivermos um número maior que este, nós marcamos um segundo culto dominical para participarmos. Eu quero dizer para você, você pode vir, que aqui você está mais seguro do que em qualquer outro lugar aí da cidade que você precisa. Por isso, e a sua presença aqui entre nós é muito especial. Deus abençoe muito você no nome de Jesus. Amém? Era isso aí que eu queria estimular, incentivar você a participar. Eu queria compartilhar com você esta manhã, bem rapidamente, quero
quero iniciar aqui hoje uma série de mensagens, né? Na medida que for a minha oportunidade de pregar, eu vou trazendo os temas que vão se seguindo a eles. Eu queria pregar algumas semanas sobre o que é mais importante, o que é o mais importante neste novo normal. A nossa sociedade, de um modo geral, tem dito que este período pandêmico e pós-pandêmico gerou na nossa cultura, não apenas brasileira, mas na cultura mundial, o que se chama hoje de novo normal. O novo normal significa que, a partir desta pandemia, situações, comportamentos, ambientes, que antes eram tidos como normais, eles mudaram e eles vão mudar gradativamente. E estas mudanças que essa pandemia gerou vão tornar algo que nós estamos chamando de novo normal. Novos comportamentos, novas atitudes, novos jeitos de viver e de olhar a vida e os relacionamentos que serão impostos como algo normal daqui para frente. Para nós, cristãos, a pergunta que se faz, o que é que nós, como cristãos, temos a viver como novo normal? Será que o Evangelho, na necessidade que ele tem de se adaptar culturalmente ao ambiente que a gente vive, será que ele tem algo de novo para apresentar para nós? Será que essa pandemia gerou algo na nossa vida, gerou algo no Evangelho, gerou algo no propósito de Deus para conosco e para com a igreja que teria mudado e que, portanto, nós também, a partir da palavra de Deus, teríamos que dizer que algumas coisas para nós se tornaram um novo normal, né? No ambiente secular hoje, alguns dizem que nós vamos ter que nos habituar com a máscara por um bom tempo. E que, ao que parece, o uso da máscara não vai encerrar-se com a vacina. Há suspeitas, as mais diversas, aí que nós teremos que talvez conviver com este vírus e com as suas mutações por muitos anos. E a máscara vai ser um adereço, um acessório presente na nossa jornada, né? Nós descobrimos, por exemplo, que a vida profissional, em muitos aspectos, ela está sendo transformada. E o novo normal é que a gente aprenda a lidar com o tal do home office. Há empresas até já se planejando para fecharem escritórios, para mudar o perfil de trabalho, porque estão descobrindo nessa quarentena que é possível lidar com muitos ambientes profissionais a partir de casa, a partir da internet, né? Profissionais que trabalham nesta área, que são arquitetos, engenheiros, já estão planejando casas com ambiente próprio para que o sujeito tenha um lugar na casa onde ele possa praticar o home office. E não na sala, ou no quarto, ou qualquer ambiente adaptado, como está se fazendo hoje, né? Os projetos já estão prevendo um escritório em casa para home office, né? As circunstâncias, os comportamentos estão mudando, né? Um novo normal. Um número expressivo de pessoas estão vivendo a partir da internet, das redes sociais e dos recursos que a internet oferece. Se diz que no novo normal, talvez as proximidades, os relacionamentos, o contato das pessoas está mudando. E com o passar dos anos nós vamos ter menos contato ainda uns com os outros, em função de N circunstâncias, ambientes que estão sendo gerados e transformações que estão sendo geradas na vida das pessoas, né? Nós estamos aprendendo a comprar e a vender de maneira virtual, né? A minha geração está aprendendo a lidar com redes sociais, né? Quem tem
acima de 55, 60 anos não tinha muito traquejo com redes sociais, não é mesmo? E nós estamos aprendendo a lidar com isso. Então, a pandemia está gerando, nos diversos ambientes nossos, o que se chama de novo normal. E nós? Nós, como cristãos, temos um novo normal para viver? E eu gostaria de refletir com você ao longo de algumas semanas ou meses, trazendo mensagens aqui sobre isso, pensando nessa perspectiva. Hoje, eu gostaria de partilhar com você uma palavra que eu considero muito importante para a gente. Ela está lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo 42. Lucas, capítulo 10, o versículo 42. Ali está escrito, Jesus, se dirigindo a Marta, ele diz, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui, o contexto é um encontro de Jesus com Marta e Maria. E a Maria, diz o texto bíblico, quedou-se aos pés do Senhor Jesus, assentou-se aos seus pés para ouvir-lhe os ensinamentos, e Marta estava a servir o Senhor Jesus, diante da ilustre presença do Senhor, da importante presença do Senhor na casa. A Marta estava preocupada em bem servir ao Senhor Jesus naquele momento. E a Maria, ao contrário, aparentemente, despreocupada com os afazeres do lar para atender bem às necessidades do Senhor Jesus, ela se senta aos pés para ouvir-lhe. E esse contraste entre a Maria sentada e uma Marta se movimentando para servir, é usado pelo Senhor Jesus para falar de algo extremamente importante para a gente. O que é o mais importante para nós neste novo normal? Eu tenho a impressão que para nós cristãos, do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, e que eu quero falar isso um pouquinho hoje, nós continuamos vivendo do velho. O mundo poderá mudar, circunstâncias poderão ser transformadas e mudadas, situações poderão ser novas, mas aquelas coisas que o Senhor falou para a gente, mesmo com toda a necessidade que a gente tem de adaptar-se também a este novo normal na nossa vida cotidiana, mesmo com isto, há coisas que para nós continuam sendo extremamente importantes e velhas, antigas, ditas pelo Senhor. Em 1 João, no capítulo 1, quando João se dirige à sua igreja, na sua carta, ele diz, eu vou falar para você aqui, não vou falar de coisas novas, mas vou falar de coisas velhas, de coisas que nós já ouvimos e de coisas que nós já sabemos. A Escritura, desse ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, ela não tem nada de novo para dizer para a gente. O que ela diz é coisa conhecida, é coisa antiga, que o Senhor nos chamou para viver, para praticar, independentemente do contexto em que a gente estiver, independentemente das circunstâncias às quais nós devemos nos adaptar, independentemente da cidade, da cultura em que nós estivermos vivendo. A palavra de Deus diz para mim e para você que há coisas a serem vividas e praticadas por nós que são essenciais, que são fundamentais e que precisam ser olhadas como coisa prioritária na vida da gente. Aprender a prioridade, aprender o que é mais importante,
na nossa jornada tem sido um desafio enorme para nós cristãos. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque as coisas que o Senhor nos ensina, elas são vividas sempre de dentro para fora. E as coisas que a gente vive no cotidiano, que a nossa cultura, o nosso ambiente, o nosso dia a dia nos trazem, eles nos trazem sempre de fora para dentro. E a Bíblia também ensina que as coisas que vêm de fora para dentro, por causa da natureza humana que ainda está presente em nós, a natureza pecaminosa, as que vêm de fora entram em nós de maneira espontânea. Não precisa da minha parte uma atitude mental, não precisa uma atitude de decisão, não precisa uma ação intencional em relação àquilo. A Bíblia diz que essas coisas que vêm de fora para nós, elas entram em nós espontaneamente. Elas se apegam a nós sem esforço, sem necessidade de a gente tomar uma atitude para que determinadas coisas que vêm de fora nos atinjam. Elas nos atingem, quer queiramos ou não. As que vêm de fora, elas nos pegam, porque a nossa natureza, ela tem um, como a gente diria na mecânica, né? Ela tem um encaixe, que essas coisas que vêm de fora, elas se adaptam perfeitamente à nossa natureza. É unha e carne. Aquilo que o apóstolo Paulo fala dos frutos da carne, não precisam de esforço e de decisão minha para que cheguem até mim. Elas vêm até mim e se encaixam naturalmente quando vêm sobre a minha vida. As de Deus, ao contrário, vêm de dentro. E por virem de dentro, para operarem em mim, precisam de intencionalidade. Elas não funcionam na gente de maneira mágica. Ela necessita de uma intenção de minha parte, para que possam ser operados. Por isso a necessidade da pregação. Por isso a necessidade do ensino. Porque se assim não fosse, a gente não precisaria ser exortado. A gente não precisaria ser ensinado, a gente não precisaria ser corrigido. Se esses processos de Deus em nós fossem espontâneos, mas não são. Eles precisam de intenção, intencionalidade. Se eu não me dispor a procurar, não chegarão até mim. Se eu não me dispor a bater, a porta não se abrirá. Se eu não me dispor a pedir, eu não receberei. Precisa de uma intencionalidade. E é por isso que nós, na igreja, no ambiente cristão, vivemos a fazer isso uns aos outros. Sempre uns aos outros. Sempre de novo, sempre de novo. Sempre de novo e sempre de novo. Por quê? Porque o que vem de fora e que entra tão espontaneamente na gente, tende a sufocar, tende a matar, tende a roubar, tende a tornar imobilizada aquelas coisas do Evangelho que com esforço, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, que com esforço foi trazido para dentro daquela realidade. E eu queria partilhar com você um elemento que precisa da nossa intencionalidade. Dentre outros que quero compartilhar, hoje eu queria compartilhar sobre a importância da Bíblia, a palavra de Deus. Por que eu quero compartilhar isso, pastor? De novo, estamos sempre falando sobre isso. E a Bíblia nos diz que
enquanto uma realidade não muda, e se nós estamos vivendo o perigo daquela realidade ser roubada da gente, a gente precisa pregar e ensinar, insistir. O apóstolo Paulo diz para o Timóteo: prega, insta, provoca, bate, insistentemente, sobre essa e essa tecla, para que o povo pratique. E por que nós precisamos insistir tanto sobre a palavra de Deus? Porque creio, irmãos, e vocês me corrijam se eu estiver enganado, o povo, de um modo geral, está abandonando a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia está saindo do horizonte do povo do Senhor. A Bíblia está desaparecendo da prática cristã. A reforma no século XVI, ela surgiu como um retorno à palavra de Deus. A palavra do Senhor havia desaparecido da história do ser humano. Ninguém a conhecia mais. E por a palavra de Deus ter desaparecido da história humana, o Evangelho desapareceu também. E ao Evangelho desaparecer, instalou-se na história do mundo uma religiosidade de ritos e de métodos e de coisas vazias. Quando finalmente, no meio de tanta sede do povo, Lutero e outros mais redescobriram a palavra de Deus. Ele mesmo chegou a dizer: Lutero não fez reforma nenhuma. Ele mesmo disse: quem fez a reforma e quem está fazendo a reforma, se ela existe, é a própria palavra de Deus que a faz. Ele chegou a dizer: eu nunca saí de minha cidade. Eu fui a poucos lugares e a poucos quilômetros daqui, e no entanto, isso está acontecendo no mundo todo conhecido. Por quê? Porque a palavra de Deus foi até lá. A palavra de Deus precisa ser redescoberta pela igreja do Senhor Jesus. A gente conversa com as pessoas e com os cristãos de modo geral e nós percebemos o baixo nível de conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente pergunta sobre as práticas comunitárias, a gente vê que as famílias não leem mais a Bíblia juntos. Outro dia, conversando com o Guilherme, que está aqui o casal querido, conversando com ele, ele disse: eu e minha esposa estamos agora começando em casa a estudar o livro de Gálatas. Estamos estudando juntos o livro de Gálatas. Que privilégio, que honra! Podemos usufruir dessa vivência nos lares, de ler, estudar e meditar a Bíblia juntos. Não fazemos mais isso. Nossas famílias sequer fazem o culto do lar com seus filhos. Sequer fazem isso. A palavra de Deus está desaparecendo. O que a reforma trouxe, 500 anos depois, começa a desaparecer novamente. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos dela urgentemente. Jesus disse assim em Mateus 4, versículo 4, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. E nós cremos que este livro, seja físico ou seja virtual, seja no computador ou no smartphone, nós cremos que é a palavra de Deus. E que ela nos nutre, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Precisamos voltar para o texto bíblico, para a mensagem bíblica. Precisamos nos apegar a ela fortemente, porque ela é a palavra de Deus. E eu vou mostrar mais adiante alguns versículos por que ela é tão importante para as nossas vidas.
Não é simplesmente para leitura, né? Para dizermos no final do ano, pastor, fiz uma leitura da Bíblia este ano. Não é apenas para isso. Mas ela tem uma importância, ela tem um significado, ela tem um lugar fundamental na jornada da nossa vida. Em segundo lugar, eu quero dizer que esse retorno à palavra de Deus é importante, porque a Bíblia diz que o mundo, quando começar o juízo de Deus sobre a terra, quando o tempo do juízo chegar, e ainda não chegou, a Bíblia diz, em Amós, no capítulo 8, nos versículos 11 e 12, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Não a acharão. Hoje o Senhor Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que o meu Pai profere. E ele diz, chegará o dia em que correrão atrás da palavra de Deus como se fosse pão, terão sede como se fosse de água, querendo ouvir alguma coisa da parte de Deus, e não lhes será dado. Esse tempo chegará. E o Senhor diz, hoje é esse tempo. Nós ainda vivemos esse tempo de graça, onde a palavra de Deus precisa ser redescoberta. Da geração de 40 anos para baixo, é quase que uma completa ausência da palavra de Deus entre cristãos. Cristãos de 40 anos para baixo, é quase ausente a palavra de Deus da maioria. Não leem, não meditam e não buscam a palavra do Senhor. Nós queremos resgatar essa intencionalidade de voltar a buscar a palavra de Deus para as nossas vidas. É urgente que se faça isso. É urgente que a gente redescubra o lugar que a palavra de Deus tem na vida de cada um de nós. Por que, pastor? Por quais razões a gente deve buscar a palavra de Deus? Bem rapidamente, o Salmo 103, versículo 20 diz assim, não, vou deixar esse de fora, vou para o 107, 20, nosso tempo é mais curto, né? Salmo 107, 20 diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Enviou a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus, o entendimento dela espiritual, a compreensão dela, sendo recebida no coração, quando a gente é confrontado com ela, ela cura. Ela cura a gente, em todos os níveis, em todas as dimensões. Uma dupla de senhoras ricas, em 1700 e pouco, na Inglaterra, elas eram muito ricas e se converteram ao Evangelho, e no período delas haviam doenças matando aos milhares em Londres. E elas pegaram a fortuna delas, elas tinham uma mansão, e transformaram aquela mansão num hospital gratuito para receber todos os doentes que não fossem atendidos em nenhum outro lugar. Aquelas duas mulheres abriram um hospital espiritual como crentes. Atendiam e cuidavam das pessoas da melhor maneira que podiam, com os recursos que tinham. Mas o método de cura delas era pegar versículos da Bíblia, evangelizar as pessoas que vinham doentes e diziam para elas para memorizarem aqueles versículos bíblicos e ficarem meditando neles, repetindo a eles, até que o Espírito Santo vivificasse aquela palavra neles. E a história conta que centenas de pessoas foram curadas naquela casa,
por meio da palavra de Deus, meditando nelas e esperando na meditação que o Espírito Santo vivificasse aquilo no coração delas. Pessoas tuberculosas, eu li um testemunho nesse livro de uma pessoa que estava à beira da morte e elas deram um versículo bíblico falando sobre como Jesus cura e como Ele ama e cura. E aquela pessoa recebeu o Evangelho e ficou meditando. E um dia elas estavam tomando café na cozinha e aquela mulher apareceu de pé na cozinha. Ela disse: o Senhor me curou esta manhã enquanto eu meditava nesse versículo. A palavra de Deus cura, irmão. Quando ela é crida, ela opera aquilo que ela diz que opera. Salmo 119, versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Vocês conhecem meu testemunho, eu já dei, vou repeti-lo. Anos atrás eu vivi quase 10 meses, 9 meses, em angústias de depressão e síndromes de pânico. N razões para isso. Não vou entrar agora nas razões pelas quais eu caí nesta armadilha do maligno na minha vida. O médico me receitou remédios. Eu os tomei 3 dias e disse a mim mesmo: não é possível. Naquele dia eu disse para o Senhor: eu prefiro morrer a não receber da tua palavra restauração para a minha vida. Eu larguei aqueles remédios e fui para a igreja. E eu orava e meditava na palavra de Deus. Eu orava e eu meditava na palavra de Deus todo santo dia. Porque eu li esse versículo aqui, eu disse que na minha angústia a tua palavra me vivifica. E eu meditei, eu orei, eu busquei a Deus até que essa palavra se tornou viva na minha vida e o Senhor me curou. Corremos tão rapidamente para a medicina, irmãos, nada contra a medicina. Louva a Deus pela medicina, eu uso recursos da medicina. Mas a Bíblia está dizendo que ela tem poder de vivificar a nossa vida. Ela tem poder de transformar a alma da gente, quando a gente medita nela. Quando a gente põe o coração naquilo que o Senhor está dizendo. Quando o meu coração consegue receber que aquilo que está escrito é o que Deus está falando para mim. Quando isso chega no meu coração, irmão, há uma explosão de mudança. Transformação gloriosa. Eu já fui vivificado pela palavra do Senhor. Nenhuma e nem 2 vezes. Ela é poderosa para vivificar. Ela é poderosa para me livrar da angústia. Ela é poderosa para me livrar do medo. Ela é poderosa para me livrar da ansiedade. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É poderosa para fazer isso. Salmo 119 diz, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Como é que os jovens podem viver uma vida abençoada e santificada pelo Senhor? Observando a palavra do Senhor. Faça uma enquete na sua casa, se você tem filhos, adolescentes e jovens, pergunte a eles como está a leitura da Bíblia. Perguntemos aos nossos jovens como está a leitura, a meditação na palavra do Senhor. E nós vamos ficar apavorados. Vamos ficar apavorados de ver que isso não acontece.
Em raríssimos lugares e situações acontece. Encontrar um jovem que tenha disciplina, amor e paixão pela palavra de Deus é tão raro hoje. São tão apaixonados pelas redes sociais, estão tão conectados nas redes, mas não na palavra. Nós vamos orar por isso, para Deus resgatar isso na vida dos jovens, porque um jovem, para viver de maneira consagrada, poderosa e cheia do Espírito Santo, ele não precisa de grandes cultos, ele não precisa de grandes espetáculos, ele não precisa de coisas extraordinárias, nem de pirotecnia pós-moderna. Claro que a gente faz tudo isso para atrair para o Senhor, claro, como arma, né, como instrumento para aproximar, mas quem faz alguma coisa na vida do jovem para transformá-lo e capacitá-lo a ser o que Deus quer que ele seja, é a palavra de Deus. Para guardar a nossa vida, para nos proteger, nos fazer chegar onde Deus quer que a gente chegue. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ainda no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para onde irei? Como farei? Que decisão tomar? O que devo falar? O que devo pensar? Como agir nessa situação ou naquela situação? Como devo fazer com respeito ao meu marido, com respeito à minha esposa, meus filhos, com respeito à minha vida financeira, à minha vida profissional? Como fazer com respeito ao meu vizinho, meu colega de trabalho, com respeito a essa atitude que precisa ser tomada aqui? Como farei? A Bíblia própria diz, ela é a luz e o caminho. É ela que aponta a direção para a gente. A nossa função como pastores e líderes não é simplesmente dar a nossa opinião quando pessoas vêm conversar com a gente, não é verdade? A nossa função é abrir a Bíblia e mostrar para ela o que diz a Bíblia com respeito ao assunto que ela está trazendo. Esse é o nosso papel. Quando as pessoas pedem um conselho, pedem uma direção, uma opinião, para mim, quando a pessoa está falando, a minha mente corre pela palavra de Deus. Eu fico procurando na minha mente os lugares onde a palavra de Deus reflete sobre aquilo que ela está perguntando. A lâmpada ilumina, mostra o caminho, dá a direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para o meu caminho. Ainda no Salmo 119, no versículo 169, diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Eu quero entender as coisas, eu quero ter compreensão, eu quero que Deus me dê sabedoria, eu quero saber me posicionar diante dessa ou daquela situação. Eu quero ter posições claras, bíblicas, abençoadas por Deus. Como fazer isso? Por meio da Bíblia. A Bíblia dá entendimento de como a gente deve ser, viver, entender as coisas. Como é que nós devemos agir, pensar, aconselhar, se posicionar de maneira em ambiente social, em ambiente político, ambiente econômico, ambiente eclesiástico. Como é que a gente tem entendimento de saber lidar com as mais diversas situações da vida? Como é que eu vou lidar com essa pessoa, com aquela pessoa? Enfim, todas as demandas que exijam de mim algum entendimento de como fazer a coisa de maneira correta, decente, de não meter os pés pelas mãos, de não tropeçar. A Bíblia diz, ela mesma, a Bíblia dá esse entendimento para a gente. Quem lê a Bíblia, quem medita, se torna uma pessoa sábia. Ela fica mais inteligente.
Quando pastoreei a cidade de Sumaré, havia uma mãe lá com uma menina excepcional na igreja. E ela crescia com deficiências. E ela disse, pastor, o que fazer? Assim, vamos orar por ela. E ensine a Bíblia para sua filha. Leia a Bíblia com ela. Explique a Bíblia para ela à medida que ela vai crescendo. Não deixe de fazer isso. Por quê? Porque eu sabia, a Bíblia diz que a Bíblia dá inteligência, a Bíblia dá entendimento. E o poder de Deus, à medida que a mãe fez isso diariamente com aquela menina, ela foi crescendo e a sua mente foi se regularizando. Hoje é uma mulher casada, com filhos. Toca instrumento da igreja dela. Mas era deficiente mental. A palavra de Deus deu entendimento. Quanto poder tem na palavra de Deus para transformar a vida da gente. João 8:31 diz assim: Jesus disse, pois, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A legitimidade do discipulado. Legitimamente, eu sou um discípulo de Jesus quando eu guardo a palavra dele. Então, o discipulado de Jesus só se consuma, só se concretiza de maneira efetiva quando a palavra de Jesus, que é a Bíblia, faz parte da jornada minha como discípulo. O discípulo de Jesus conhece a palavra do seu mestre. O discípulo de Jesus medita na palavra do seu mestre. O discípulo de Jesus ama a palavra do seu mestre. O discípulo de Jesus está que nem Maria, sentado nos pés do seu mestre, para ouvir o que ele tem para dizer. João 14:23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo aqui que não existe a possibilidade de nós dizermos que o amamos se não guardamos as coisas que ele diz. Não existe amor a Jesus independentemente do que a gente ouve dele. As duas coisas não estão separadas. Se você me ama, então você me ouve. Se você me ama, então você se sujeita a mim. Se você me ama, você anda no meu discipulado. Se você me ama, o que eu digo para você é importante, diz Jesus. Se você me ama, então o que eu falo, a sua vida, o seu casamento, a sua história, é essencial e fundamental. E se você me ama e guarda a minha palavra, Jesus diz assim, a minha presença e a presença do Pai na sua vida serão abundantes. Se a minha palavra estiver em você, se você seguir a ela, se você ouvi-la, lê-la, praticá-la, eu e o Pai, faremos uma morada dentro de você que você não imagina que possa ser feita. Por causa da presença da palavra na vida da gente. Em João 15, versículo 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus diz que a palavra dele limpa a gente. Tira as cracas. Tira as coisas que precisam ser removidas da gente. Tira aquelas coisas da vida da gente que estão nos emperrando, que estão atrapalhando, que seguram a gente. Aquelas coisas que a gente vê na nossa vida e que a gente sabe que Jesus não quer que estejam na nossa vida. Ele diz assim, eu limpo isso aí pela minha palavra. Ouça a minha palavra, me ouça. E essa palavra que você ouvir de mim, vivificará você.
E você será transformado, e será purificado, e será limpo pela minha palavra. Romanos, ou ainda João 17 diz assim, o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, além de limpar, ela santifica a gente. Nós já fomos santificados pela fé em Cristo e estamos prontos para a salvação. Se morrermos hoje, seremos salvos pela graça dele. Mas existe um processo de santificação na nossa vida que enquanto a gente não parte, enquanto a gente ainda está aqui, a gente necessita de um processo de santificação. E esse processo de santificação não se faz à parte da palavra de Deus. A Bíblia, ela é fundamental no nosso processo de santificação. Porque o conhecimento espiritual que está na Bíblia, quando ele é trazido para nós, ele nos santifica e faz com que nós sejamos cada vez mais firmes e fortes contra o pecado. Faz com que a gente cada vez mais se torne resistente a esses ataques externos que eu disse, da natureza humana, que vem espontaneamente sobre nós. Quando nós estamos cercados, protegidos pela palavra de Deus, essas coisas da natureza humana, elas batem na gente e voltam. Mas se não tem essa proteção, elas nos atingem, porque a nossa fé está enfraquecida. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Existem algumas poucas, escute o que eu vou lhe dizer, irmão, existem algumas poucas dimensões da nossa vida cristã, algumas poucas, que fazem a fé crescer por meio da oração. Algumas poucas, por meio da oração. E a gente pode levantar isso na Bíblia. A Bíblia diz, de modo geral, a nossa fé é edificada pela palavra do Senhor Jesus. Se a gente quer ter uma fé crescente, não é na vida de oração, é na vida da palavra. É na meditação da palavra. É no recebimento da palavra na nossa vida que faz a fé crescer. É o que está escrito aí. Em algumas ocasiões, só vou citar uma, né, que Jesus disse, quando os discípulos tentaram expulsar aquele demônio do menino e não puderam, né? Jesus disse, aí faltou, para esse demônio aí, faltou jejum e oração. Claro que a oração está envolvida, nós vamos falar disso futuramente. Mas Jesus está dizendo aqui que aquela fé firme, forte, engajada, ela vem mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1,18 diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus. A gente enfrenta todas as obras do demônio com a firmeza da palavra de Deus em nós. Todos os ataques que Jesus sofreu do maligno, ele resistiu e venceu com a palavra de Deus. 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 Nós vamos falar mais adiante da oração. Alguém pode perguntar às vezes, né? Qual é o mais importante, pastor? A palavra de Deus ou a oração? A Bíblia ou a oração? E você vai ver, e já tem percebido isso, que é como perguntar para um pássaro. Qual é mais importante, pastor? Qual é pássaro, né? A asa direita ou a asa esquerda? Né? As duas são essencialmente fundamentais. Porque se por mais importante que seja uma, destituída da outra, não voa.
Nós precisamos das duas para alçar voos longos. Então, aquela pessoa tem uma vida de oração muito intensa, mas não ouve a palavra de Deus e não segue a palavra de Deus. A gente vê na vida dela muitas coisas erradas, mas ela tem muita oração. Não voa. Não voa. Precisamos da palavra. Ela é o poder de Deus. O poder de Deus para enfrentar o demônio e para resistir a ele. E quando eu resisto ao diabo, eu resisto com a palavra de Deus na nossa vida. Nós resistimos com o entendimento e com a revelação que Ele dá, da vontade dEle para nós. Com ela nós resistimos e vencemos. Ela é o poder de Deus. Ainda 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. A salvação nossa e de todos os incrédulos, ela vem mediante a proclamação da palavra de Deus. A gente não prega a nossa palavra, a gente não evangeliza com a nossa palavra, a gente evangeliza e ganha as pessoas e sustenta as pessoas com a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, 26, diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como eu disse antes, ela é uma lavagem de água que nos santifica e nos purifica. Efésios 6, 17 diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a nossa arma de ataque. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa arma de ataque. Para vencermos todas as ciladas do maligno, para vencermos todos os embates da vida, para conquistarmos tudo que Deus nos deu para conquistar, o fazemos com uma espada, lutando com ela, e a gente luta com a palavra de Deus. Se você precisa que alguém vença alguma coisa na sua vida, não diga simplesmente para essa pessoa: fica tranquila, vai dar tudo certo. Isso não ajuda ninguém que está precisando da palavra do Senhor. Tem que ser dito uma palavra. Se você quer abençoar a vida de alguém que está padecendo, sofrendo, nós precisamos usar a espada. A espada significa uma palavra. Uma palavra. Sempre que eu tenho oportunidade, que vou fazer uma visita, vou conversar com alguém, vou em um hospital, encontro alguém na rua, eu dou uma palavra. Uma palavra que tenha uma palavra bíblica. Porque é ela que opera as coisas poderosas do Senhor. Ela que opera. Ela faz isso. É tão poderosa na vida de todos nós. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. A palavra de Deus abre a porta para uma dimensão de uma vivência espiritual profunda. A gente não pratica nem mesmo as coisas do Espírito Santo. E as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, a gente não as pratica senão na base da palavra de Deus. Para quê? Para não sermos enganados e ludibriados pelo maligno, sem a palavra de Deus. Quem lê sobre os avivamentos ao longo da história, tem sabido e conhecido o quanto Satanás se intromete no meio dos avivamentos e engana as pessoas, porque elas não se sustentam na base da palavra de Deus. Elas põem outros fundamentos no ambiente do avivamento que não a palavra, e o diabo acaba se intrometendo e roubando tudo aquilo que foi dado. Por isso a palavra de Deus deve habitar ricamente, abundantemente, com todo o seu tesouro no nosso meio,
para que possamos aplicar todos os dons, todas as manifestações sobrenaturais de maneira sadia e poderosa no meio do povo do Senhor. E lembro ainda uma palavra de 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, para separar, para fazer entender os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para produzir em nós um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Ela é viva e eficaz e é capaz de produzir tudo isso na nossa vida. Tiago, para terminar, eu lembro que Tiago disse no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, a vós mesmos. Tudo isso que Deus revela a cada um de nós deve ser praticado intensamente no nosso dia a dia. E 1 João, capítulo 2, versículo 5, ele diz: aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se nós queremos viver de algo tão sublime, que é o amor de Deus, nós devemos vivê-lo com o fundamento da sua palavra na nossa vida. Para que eu disse tudo isso para você que está aqui conosco esta manhã e para você que nos vê pela internet? Eu queria pedir para você resgatar a Bíblia na sua jornada. Comece hoje mesmo a ler a Bíblia novamente. Comece hoje mesmo a meditar e a estudar na Bíblia. Comece hoje mesmo a ter um plano de leitura. Comece hoje mesmo a tirar uma parte do seu dia, por menor que seja a parte do dia que nós tirarmos, para meditar na sua palavra, para conhecê-la, para tornar-se mais sábio para a vida eterna. Eu queria pedir para você, resgate na sua vida a palavra de Deus e ajude outros a resgatar a palavra de Deus. Ajude a gente, ajude o reino de Deus a resgatar a presença de Deus, porque Deus está presente por meio da sua palavra, que é o Senhor Jesus mesmo. Em João 1:1 diz que o Senhor Jesus é a própria palavra. Quando nós estamos meditando, estudando, refletindo, compartilhando a palavra, nós estamos compartilhando, refletindo e experimentando, por meio da fé, mediante o poder do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, que é a palavra viva do Senhor na nossa vida. Eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, volte a palavra de Deus à sua vida. Se ela já está, intensifique. Se ela não está, que ela volte para a sua vida, que ela volte para a sua casa, que ela volte para os seus relacionamentos, que ela volte para a sua família, volte para o culto doméstico, volte para o tempo de ler a Bíblia junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, volte para o ambiente de refletir e meditar sobre as coisas do Senhor nessa quarentena. Eu dou o meu testemunho, meu e da Marli, a gente quase que cotidianamente, a gente se senta para meditar, para refletir, para compartilhar sobre a palavra de Deus. A gente faz isso com regularidade. Tomamos até o propósito de lermos menos livros
Esses últimos 2 meses eu praticamente não li livro nenhum, só artigos. Eu não li. Mas a Bíblia, nós dois estamos intensificando. Nós estamos lendo muito, muito mais a Bíblia do que antes. A gente conversa, a gente medita, a gente troca ideias, a gente ora juntos, a gente ora um pelo outro. Isso é tremendo. Como Deus vai transformando o nosso ser e vai tirando as coisas que precisam sair e trazendo para dentro da gente as coisas que precisam ser trazidas. Eu sou incapaz de trazer essas coisas. É o Espírito Santo que as traz. Mas eu crio o ambiente para que Ele traga. Crie ambientes na sua vida e na sua família para que Ele traga, por meio da sua palavra, essas maravilhas que Ele quer fazer na nossa vida, nesta quarentena e neste novo normal. E que no novo normal do mundo, nós continuemos trazendo a boa nova do Senhor Jesus e dessa palavra bendita que tem operado em nós seguidamente, constantemente. Em nome do Senhor Jesus, volte e permaneça no seu primeiro amor, que é o Senhor e a sua palavra. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai, nós esta manhã te damos graças e bendizemos o Teu nome, porque Tu enviaste a Tua palavra para nos salvar, enviaste a Tua palavra para nos curar, enviaste a Tua palavra para nos levar para a Tua casa eterna. Esta manhã nós queremos Te bendizer pela Tua palavra. Ela é a nossa vida. Se o Senhor não nos dá a Sua palavra, a gente morre. A gente definha. Se o Senhor não nos der a Sua palavra, a gente vai envelhecendo por dentro. Se o Senhor não nos dar a Sua palavra, os nossos ossos se secam. Se o Senhor não nos dá a Sua palavra, a nossa vida fica estéril. A gente não produz mais nada. Se o Senhor não nos dá a Sua palavra, a nossa vida se entristece, se abate. Sem a Tua palavra, Senhor, nós morremos. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, envia a Tua palavra para nós. Enquanto nós meditamos, lemos, enquanto nós estudamos e compartilhamos a Tua palavra uns com os outros, vivifica, Senhor, por meio dela a nossa vida. Opera em nós, Senhor, o Teu querer. Vivifica as nações, Senhor, pela Tua palavra. Vivifica o Brasil. Vivifica o estado de São Paulo pela Tua palavra. Vivifica Montemor pela Tua palavra. Vivifica o meu bairro pela Tua palavra. Vivifica, Senhor, a minha rua pela Tua palavra. Vivifica a minha família, Senhor, pela Tua palavra. Vivifica a minha vida, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos carentes. Livra-nos, Senhor. Te pedimos hoje, livra-nos desse tempo, quando as pessoas vão viver de um lugar para o outro à procura da Tua palavra e não vão mais achar. Dá, Senhor, para nós, que o Teu juízo não caia sobre a nossa vida. Pelo contrário, Senhor, que a Tua bênção e a Tua graça se manifestem abundantemente, para que vivamos o melhor que Tu tens para a nossa vida. Fortalece, Senhor, os irmãos que estão nos vendo e ouvindo esta manhã. E dá, Senhor, que o Espírito Santo toque agora em cada um, para despertar o desejo da Tua palavra. Espírito Santo, desperta o desejo pela palavra do Senhor aqui entre nós. Mostra para nós a urgência da Tua palavra. Mostra para nós a necessidade da Tua palavra. Mostra, Senhor, e abre os nossos olhos para que vejamos o poder da Tua palavra em nosso meio. Queremos, Senhor Deus,
viver do melhor que a Tua palavra tem para a nossa vida. Eu quero pedir que o Senhor cure os nossos enfermos. Envia, Senhor, a Tua palavra e os cura em nome do Senhor Jesus. Que Tu cure, Senhor, os nossos oprimidos que estão no nosso meio. Envia a Tua palavra e tira a opressão. Que Tu cure, Senhor, os que estão com medo. Envia a Tua palavra de amor e remove o medo, Senhor. Envia, Senhor, a Tua palavra para levantar os que estão abatidos. Envia a Tua palavra, Senhor, para abrir os olhos aos que estão cegos. Envia a Tua palavra, Senhor, para abrir os ouvidos aos surdos. Envia, Senhor, a Tua palavra para levantar os que caíram. Senhor, envia a Tua palavra para animar os desanimados. Envia a Tua palavra, Senhor, para salvar uma geração perdida. Envia a Tua palavra, Senhor. Envia o Senhor Jesus aos nossos corações. Que o Senhor Jesus habite ricamente nos nossos corações por meio da Tua palavra. Nós Te agradecemos por isso e Te bendizemos. No precioso e amado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.